Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais e também do canal Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link para você poder fazer a sua aposta e ganhar o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria e que é simples. É só você fazer o seu cadastro, colocar seus dados nesse link que está aqui e você se habilita a poder jogar. Podendo jogar, você escolhe uma ampla gama de jogos aí de todos os esportes possíveis e imagináveis, usa a palavra AVE+, M-A-I-S, como palavra para dobrar na sua primeira aposta, colocou qualquer valor, R$50, colocou AVE+, vai para 100. E além disso, a 1xBet dá a você R$1.530 de bônus, para você ter um dinheiro legal para fazer um movimento. E a 1xBet sempre alerta, não é meio de vida, é para você se distrair e ganhar o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, empresa que patrocina grandes clubes e entidades esportivas pelo mundo. Não deixe de fazer a sua aposta com a 1xBet, parceira aqui do canal Ave Mais. A situação envolvendo a 777 é uma preocupação geral. É uma preocupação que atinge níveis que o torcedor fica angustiado. Eu vou fazer um esclarecimento para que de uma vez por todas, até porque a gente sabe de tudo aquilo que a gente fala, daquilo que a gente opina, o quanto que repercute, e eu não tenho nenhuma preocupação. Minha única preocupação é a má interpretação. Vou ratificar aquilo que eu falo desde 2022. A SAF foi um bem para o Vasco. Eu estou dizendo isso. Foi um meio para o Vasco conseguir sair de um buraco que era inalcançável sair. Não há nenhuma dúvida, pelo menos na minha ótica, de que o Vasco conseguisse sobreviver diante de tantos arroubos, diante de tantas atrocidades, diante de tantas gestões pífias, temerárias. O Vasco conseguiria fazer o que ele minimamente está fazendo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito melhor. Olha só a ótica, olha o prisma. Eu também estou preocupado, principalmente pela inércia do parceiro comercial do Vasco. Mas hoje a gente tem movimentos que nos fazem reclamar por algo que há 2 anos atrás era impensável. Impensável. Poxa, mas a gente gastou 6 milhões com o João Vitor. Concordo plenamente. Fui uma das vozes discordantes. E hoje até tem um certo cuidado, e aliás, estou me penitenciando por isso. Tem que ter cuidado nenhum, absolutamente nenhum cuidado. Ah, mas porque vão dizer, porque o Paulo Brax, as favas, todos vocês, as favas, todos vocês, sou independente para falar o que eu quiser. Não tenho nenhuma relação com ninguém. A independência é algo que me faz ser feliz, minha e do canal Atenção Vascaínos e do Ave Mais. Emerson Rocha, Jean Faísca, Bismarck, Sérgio Quinde, Jéssica Ventura, Douglas Roberto, todos os que virão aí como reforços, liberdade plena, desde que com educação e correção, de criticar quem quiser criticar. Quem quiser criticar. Porque aqui, essa é uma máxima. Liberdade de expressão com responsabilidade. Porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. E não é por aí. Porque quando eu digo, por exemplo, que São Januário é um estádio que precisa de reforma, que São Januário é um estádio que não recebe o seu torcedor da maneira como o torcedor merecia, tem que ter peito para falar isso. Tem que ter peito. Eu falo, porque convivo ali dentro há muitos anos. Amigo bom é o que fala as verdades. Se você quer alguém para ser seu amigo que restringe você dependendo daquilo que você fala, não me convida para jantar. E eu falo a mesma coisa. A minha relação junto à associação, à SAF, é de uma pessoa educada, é de uma pessoa sociável.
que eu e os meus companheiros somos. A gente não é ignorante, a gente não é estúpido. Mas eu não sou amigo. Eu respeito as pessoas, as hierarquias, tenho uma relação próxima, sim, porque convivo e trabalho no dia a dia. Porque vivo o dia a dia. Porque estou ali dioturnamente. Esse vídeo está gravado, mas nesse momento eu estou no aeroporto recebendo o Pablo Galdames. E faço isso com o maior prazer, porque é um material que eu quero trazer a você, torcedor do Vasco. Faço isso com um prazer absurdo. Não tenho esse negócio comigo. Então eu só quero dizer claramente que a nossa responsabilidade é grande naquilo que a gente fala. Então a SAF foi um bem para o Vasco. Sim. Acho que foi a salvação. Mas a 777 nos vendeu algo que ela não cumpre. Ou cumpre e não está sendo bem gerido. Porque o que está à mostra para nós é simples. Nós temos uma empresa parceira que tem dentro de um contrato que foi visto, havia uma comissão, muitas pessoas viram o contrato, e eu discuto quando as pessoas falam, não, tem que abrir o contrato, mas peraí, o contrato foi aberto. Várias pessoas viram o contrato e ninguém levantou um dedinho para dizer, mas era de situação. Não, tinha gente de oposição também, que ninguém se manifestou. Então, no que aparece, no que é público, é um contrato em que a SAF cuida de São Januário, paga um aluguel, mantém, faz a manutenção e a melhoria e dentro de um contrato um novo CT, tanto para base como profissional, que ainda não foi cumprido, e tem aportes a fazer. Fez do ano passado, vai fazer de novo esse ano e faz o último em 2025. Bom, os dois aportes primeiros foram feitos, ó, o empréstimo Ponte e o outro. Ok, beleza. Em 22 foi feito ali aquele iniciozinho e depois foi feito o empréstimo em 2023, que atrasou, mas foi pago, com juros e correção, mas atrasou. Agora, estão cumprindo? Ontem eu ouvi, falei no News, cara, tem ali um negócio de São Januário que não está bem mantido, tá no contrato? Então tem que cobrar, tem que melhorar. Porque eu acho que a cobrança tem que ser forte. Sim, tem que ser forte. E muita gente, e eu estou falando isso aqui para muita gente que sempre coloca e acha que a vida é feita de uma opinião única para o resto dela. Não, a gente é mutável, a gente consegue pensar. Eu não sou mutável no modelo. Na SAF eu não sou mutável. Para mim é a salvação de um país falido e gerido por incompetentes no seu futebol durante anos. Sim, mas é um modelo que bem gerido vai render. Todos os clubes estão aí, o Fluminense está discutindo, o Atlético Paranaense, já Atlético Mineiro, Flamengo, todos vão entrar na SAF. Que é uma maneira de você ter um sócio investidor, alguém que vem de fora com dinheiro e visão para fazer o futebol ser um negócio. Simples assim. O problema é o parceiro que nós arrumamos. O problema é a discussão que a gente tem que ter. A gente precisa ter um mínimo de cabeça para pensar. A 777 não tá legal, de uma forma boa, dando fomento ao Vasco. Não tá. Não tá, porque o discurso não tá legal, porque a gente vê o Lúcio Barbosa, que é um cara que tá muito afim, é Vasco, tá disposto, é um cara que tem boas intenções, dar uma declaração no final do ano dizendo que o ano seria de protagonismo, de melhoria, de contratações iguais a do meio do ano. E não está sendo. Traz-se um diretor executivo baseado na incompetência do outro, porque o outro não conseguia contratar ou não gastou o suficiente para fazer um time bom. Aí o discurso mas era para ficar na primeira divisão. Aí vem o CEO e diz que não, era buscar a pré-Libertadores. E fica a palavra de um contra outro. No meio do ano se contrata. O Payet é um jogador internacional, mas o diretor executivo era ruim. Mas ele contratou pouco jogador, ele é lento. Ele gastou 100 milhões com jogadores ruins. Mas no meio dos 100 milhões tem Léo Jardim, tem Lucas Piton, tem Léo Pelé, tem Jair. Então, algumas contradições. Mas tudo bem. Demitir faz parte. Não gostar porque o resultado final foi ruim, por mais que tenha essa contradição de
Era ficar na primeira divisão ou era para pré-Libertadores? A gente não está lá dentro, não vai saber. Eu vou confiar em quem ficou, que disse que é pré-Libertadores. O Paulo Brax firma dizendo que não. E aí vem o Alexandre Matos. Grande, diretor forte, diretor multicampeão e que está preso ao sistema. Da mesma forma que estava o Paulo Brax, que na época tinha a culpa do Luiz Melo, que sim, segurava as rédeas. Era uma relação conflituosa entre os dois. Porque Paulo Brax era o único que o Luiz Melo não tinha indicado no futebol. Porque o Paulo Brax foi contratado pela 777 antes do Luiz Melo assumir a SAF. Em abril, a SAF foi aprovada em agosto, em abril o Paulo Brax já participava de entrevistas para ser aprovado como diretor executivo do futebol. Então tinha essa rusga. O Luiz Melo se sentia meio com um cara que não é dele. Esse cara não está debaixo do meu guarda-chuva. Mas agora não tem mais Luiz Melo. Ou tem? Porque tá chato isso. Não pode, não dá, não vai ser liberado, não vai ser autorizado. Quem é o Luiz Melo da vez? Ou o Luiz Melo tá por aí? A gente tá na dúvida. Porque a operação é a mesma. Agora, sejamos honestos. Se critica o antigo diretor executivo que gastou 100 milhões, e há uma discussão, eu discordo. Eu acho que dos 100 milhões, muitos foram bem contratados. E é bom lembrar, 100 milhões fiado, porque não é jogador pago à vista, 3, 4 anos. Né? O Vasco gastou quase 100 já. Pagando 6 milhões de euros pelo João Vitor, pagando 5 milhões de euros pelo Esforza, pagando 5 milhões de euros pelo Adson. Só aí são 16 milhões de euros. Vou fazer uma continha rapidinho aqui. 16 vezes... Vamos colocar o euro a 6 para a gente brincar? São 96 milhões de reais. Vamos dizer, contratou o Robert Rojas, $1 milhão. Já bateu 100 milhões. Já pagou 100 milhões. Então tá elas por elas. E o torcedor hoje está vendo que o problema era o executivo antigo, tudo bem, se critica, se trocou. Mas o novo executivo tem as mesmas dificuldades, mas me desculpe, os jogadores contratados esse ano não foram tão bons quanto do ano passado. Não foram. Não foram. Podem ser. Eu discuti o João Vitor quando foi anunciado, eu discuti o Robert Rojas quando foi anunciado, eu discuti o Adson quando foi anunciado. Tô curioso para ver o Galdames. Discutiu o David, que não joga 2 anos. No Inter e no São Paulo, não joga. E vem pro Vasco para ser uma solução. É o David do Fortaleza? Porra, gente, mas é lá de trás. Como eu já falei, o Alex Teixeira também era bom em 2009. O tempo passa para todo mundo. O David está devendo, tá mal. Tudo bem, tem tempo aí, tem um monte de coisa para acontecer. Concordo. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo no caso do David. Mas... não tá legal, não tá bom. As contratações não estão sendo boas. Não se sabe muito se pela dificuldade de contratar ou porque o Alexandre Matos perdeu a mão, porque ele pode perder também. Ele é um cara que tem nome, é consagrado no mercado, a gente não sabe a dificuldade. Será que nem todo mundo quer vender pro Vasco? Eu me lembro lá o advogado do Liverpool, lá do Uruguai, dizendo, não, fazer negócio com o Vasco não paga. Então tem um monte de coisa implicada nesse bolo que a gente não consegue entender. Porque o Vasco tem uma dificuldade gigantesca para comprar jogadores. Mas assim, uma coisa gigantesca. Mas para vender tá fácil, porque as vendas são boas. Só que eu vou levantar uma bola aqui para vocês. Tirando o Ryan, acabou. Vai vender quem? Então... Para 777, o Oasis está terminando. Porque a 777 entra em agosto de 2022 e tem Andrei voando, Marlon Gomes voando, Gabriel Peck sendo protagonista em 23. O Figueiredo era uma possibilidade, mas não foi muito à frente. E você tem agora o Ryan. Vamos tirar o Figueiredo ou vamos deixar? Não, vamos deixar. O Figueiredo era uma expectativa. 4 já saíram. Só tem o Ryan. Porque da base não tem ninguém pipocando. Paixão, vai vender o Paixão? Não. O Julião não tá indo? Quem mais? Não tem nenhum jogador de base do Vasco jogando hoje no profissional, sendo guindado ao profissional.
Então, o que está fazendo a 777? Trazendo o Sforza, por exemplo, por 21 anos para jogar, para vender depois? Ora, peraí. É a vitrine que muita gente reclamou e que está se concretizando. Tudo bem que o clube precisa girar. Eu entendo, o investidor bota quer tirar. Mas repõe, gente. Repõe porque tá chato, tá feio, não tá legal, tá ruim, sabe? Não tá bom, não tá legal. A gente precisa entender qual é a operação da 777. Porque a SAF, eu volto a dizer, eu entendo e acho que a SAF é muito importante. É um modelo que vai ajudar demais os clubes, mas os parceiros precisam ser bons. E volto a dizer, eu acredito muito em quem está dentro do Vasco hoje. Acho que o Lúcio é muito competente, acho que o Lúcio é um cara muito cheio de boas intenções, é um cara muito afim, diferente do anterior, que tinha suas rusgas. Estou dizendo aqui que o Luiz Melo era horroroso. Não, o Luiz Melo não foi feliz no Vasco, definitivamente. Agora, essa operação precisa mudar. Precisa mudar, cara. Todo mundo sabe que não tá legal. Todo mundo sabe que não tá bom. Não dá pra gente dizer, vai contratar, vai buscar, o Paulinho machucou, não vai ter alguém pra colocar, e você ouvir. A 777 não vai autorizar. Por que não vai autorizar? Se a razão fim é o jogo, é a vitória, é o campeonato, é conquistar títulos, é valorizar os seus jogadores. Porque o que vai acontecer agora é exatamente isso. A base vai ser vendida, o Rayan vai ser vendido até o meio do ano. É um palpite meu, eu acho que não dura meio do ano. Não vai durar, tá? E aí você vai precisar fazer time e o time competir e melhorar, porque Marlon, Andrei, Egnaldo, que eu esqueci, Peck, estão sendo negociados pelo que eles fizeram um pouquinho mais para trás, e não pelo presente, talvez só o Peck. Mas fora isso, não. Não há essa venda, porque, porra, eles são há 2, 3 anos, 4 anos os melhores jogadores do Vasco. Não, é oportunidade. Tanto é que, tirando o Marlon, que foi uma venda muito boa, as demais vendas são baixas. São baixas. Porque a gente vê jogadores que foram mais bem vendidos. O Paulinho, por exemplo, foi vendido por 20 milhões. O Thales foi vendido por 15 milhões. Na associação. Então, eu só estou dizendo isso aqui porque acho que essa operação precisa ser esclarecida. Precisa ser esclarecido. Eu estou com muita vontade de encontrar o Lúcio Barbosa, de sentar com ele, de bater um papo. Já o convidei para conversar. Gostaria muito de fazer uma entrevista com o Alexandre Matos, mas acho que o Alexandre Matos está preso. Porque ele está... Eu estou sentindo, cara. O cara tem capacidade, ele é bom, mas estou sentindo ele preso. A galera está meio preso dentro de uma jaula que precisa ser aberta, essa jaula. O Vasco é muito grande, o Vasco é gigantesco, a cobrança é enorme e o torcedor não aguenta mais esse discurso de médio e longo prazo. Eu entendo o médio e longo prazo como responsabilidade, eu entendo isso, entendo. Não dá para você corrigir em 2 anos, 20. Mas vamos tentar dar uma coisa recente e tem condição de se fazer isso. Você tem os aportes para conseguir pagar as dívidas, para conseguir arrumar. Você tem que ter um marketing mais atuante. A gente não tem um diretor comercial há meses. O diretor comercial do Vasco, o Caetano Marcelino, saiu antes do jogo Vasco e Corinthians. O Vasco ainda estava com o estádio interditado. E no caso Vasco e Corinthians, o Corinthians estava com o estádio sem torcida. Isso foi, sei lá, agosto, setembro. Olha quanto tempo a gente não tem um diretor comercial. Eu conheci o menino do comercial do Vasco lá em Punta del Este, o Vinícius, muito bom, muito afim, muito disposto, mas muito sozinho, cara. Precisa ter uma galera ali. O pessoal do escritório trabalha, corre atrás, briga, mas precisa ter uma galera, precisa ter um grandão para comandar esse povo. Eu sei que o Lúcio está correndo atrás, eu sei que o pessoal está correndo atrás, mas isso urge. O Vasco precisa disso. A SAF precisa dar essa satisfação aos sócios que votaram nela e aos torcedores do Vasco, que estão com medo de novo de ir ao Flamengo domingo, ver o jogo. E lembram aquele discurso de 2022 do seu Josh Wander. Vai ser a última vez que o Vasco não vai ser protagonista junto com o Flamengo no seu orçamento. É? Se está sendo, então fala. Então diz. Ó, a gente já pagou tanto de dívida, a gente já bateu tanto disso, a gente está fazendo isso, o nosso orçamento... Eu estou curioso para ver o balanço de abril. Que seja um balanço esclarecedor, como tem sido nas últimas gestões. Porque a gente pode criticar, mas a gestão Alexandre Campelo, a gestão Jorge Salgado, sempre divulgavam balanços muito bons, auditados, explicados direitinho, bonitinho, perfeito. Que saia um balanço bom agora, a gente quer entender como é que está o movimento da SAF do Vasco.
Porque do jeito que tá, não tá legal. Tá chato. Tá constrangedor. Porque tá na cara, ninguém precisa pedir autorização a 777 para dizer a gente precisa de um substituto com o Paulinho, a gente perdeu um titular, gente. Eu vou discutir até o ataque lá, tá? Vou discutir. Precisa também. Mas o Paulinho era titular absoluto, machuca, tá fora da temporada, eu preciso contratar. Eu não preciso pedir autorização à tia da mesada, que é a 777. Não posso, cara. Não dá pra ser assim. Essa relação não tá legal e tá desgastada pro torcedor. Porque o torcedor tá chateado, o torcedor tá magoado, tá se sentindo enganado. E isso reflete nas rendas. Ontem nós tivemos 9 mil torcedores lá em Uberlândia, poderia ter muito mais, botaram um ingresso caro, que eu sei que não foi o Vasco, é quem organiza. Manaus, o torcedor do Vasco sofre muito, galera. O torcedor do Vasco batalha muito pra ser Vasco. Ser Vasco é difícil, cara. Ser vascaíno é complicado. É difícil, é uma luta diária. É uma provação de amor absurda. Isso precisa ter um retorno. E não é ganhar do Flamengo domingo, não. Porque isso não é isso é uma obrigação. Como sempre, Vasco e Flamengo sempre foi pau a pau. Aí o Flamengo não perde pro Vasco há 600 anos. Ou o Vasco conseguiu uma vitória nos últimos 10 anos. Porra, não dá, cara. Mas isso é uma obrigação. Ah, do Flamengo tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá legal. Pode estar operacionalmente, pagando as dívidas, equalizando o clube, perfeito. Mas do futebol, que é a força motriz disso tudo, que faz a gente estar aqui, que faz o torcedor ir ao estádio, que faz a gente ser xingado, que faz a gente xingar, não tá bacana, cara. O início do ano não tá promissor. Porque é bom lembrar, a gente termina no regozijo da vitória em cima do Bragantino, mas se a gente botar na memória, é o segundo ano seguido que a gente briga para não cair. Foi uma alegria, uma satisfação, todo mundo se abraçou, chorou, mas eu tô cansado de chorar e me emocionar por fugir do rebaixamento, por sair na última rodada. A gente tem que se emocionar por outra coisa. Eu quero me emocionar por vitórias, e não me emocionar por vitórias que nos salvem. Não dá, cara. É a mesma coisa ficar feliz pela derrota dos outros. Já falei isso aqui pra você. Isso é masoquismo. Ah, o outro perdeu. Aí você perde, você fica feliz porque o outro perdeu também. Pô, sério, eu quero ganhar pra sacanear os outros. Eu não quero que o outro perca pra ficar sacaneando o outro. Eu não faço o meu. É isso. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigantes com Emerson Rocha. Grande abraço a todos vocês. Um ótimo dia. A gente se vê daqui a pouco. Tchau.